E está no ar mais uma edição do nosso podcast CF Podcast. Divirta-se, treinar apenas um detalhe. E hoje temos uma presença aqui que vai fazer com que você entenda um pouquinho mais sobre saúde. Thalitinha na área! Uhul, CrossFit Resende! Aê. E aí, tudo bom, Hugs? Tudo bom, Rafa? Obrigada aí pelo convite. Imagina, Seja bem-vinda, Thalita, Thalita. bem-vinda. Que legal ter você aqui com a gente. A gente conversando no passado, né? Falei que ia te trazer e tal. Demorou, mas chegou. Não tem problema, foi na hora certa. Que bom, que bom. Acontece na hora que tem que acontecer, né? Exato, exato. É isso aí. Thalitinha, fala um pouquinho sobre você, se apresenta, fala pra galera de onde você o box que você representa, né? Tá, Treinadora, nível, enfim, conta tudo. Fala pra gente, por favor. show. Bom, eu sou de Osasco, São Paulo, mas meu box fica em Resende, no Rio de Janeiro. O box já tem 6 anos. Eu sou treinadora de nível 2. Tem algumas especializações também da própria CrossFit, de levantamento de peso, kettlebell e aquelas outras especializações online, né? Sou formada em Educação Física desde 2006, eu acho. Olha, eu entregando a minha idade. A gente nem lembra mais, não. Eu tenho formação em engenharia biomédica também. 10 anos depois da faculdade de educação física, eu sentei na cadeira da universidade de novo. Fiz engenharia biomédica, que me abriu muitos olhos para essa parte da mecânica do movimento, da física, da biomecânica, foi muito legal. E tenho pós-graduação em ciências do esporte, que também me ajudou bastante, tanto para trabalhar com atleta, quanto para trabalhar com a reabilitação. Ai, Que que legal. legal, Thalita. Muito bem. Galera, então nós temos uma pessoa aqui que vai falar com vocês de uma forma bem diferente, né? E assim, tenho certeza que vai ser de uma forma bem simples também. A gente trouxe a Thalita aqui para conversar com a gente sobre um programa que ela trouxe para o Brasil, né? Thalita, Isso. qual é o nome desse programa? Fala pra gente. Battle Cancer Program, que é Programa de Batalha contra o Câncer. Olha isso, galera. Muito forte. Thalitinha, antes da gente entrar nesse programa, né, você fala tudo pra gente. A gente Uhum. sempre começa o nosso podcast, se você já assistiu, você sabe, né? São 3 perguntas aleatórias, tá bom? Tá. Assim como o CrossFit você tem que estar preparada para tudo, aqui também, tá bom? Então, tá pronta para responder? Tô pronta, vamos lá. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Se você fosse competir nas Olimpíadas, qual esporte você iria competir? Ginástica artística. Ah, eu Nossa. sabia que você ia falar isso, Ela- sabia? Você mandou a pergunta para ela antes, Hugo. Foi muito rápido. Não Não, mandei. eu fui ginasta quando eu era criança, por um período pouco, mas ginástica artística é minha paixão, assim, os olhos até brilham quando eu assisto. Ai, mas é muito legal mesmo, É, né? Eu adoro também. E você, Rafa? Eu ia fazer algum esporte meio doido, meio exótico. Aquele de girar e jogar o negócio, sabe? Arremesso de Como é que peso? chama? Arremesso de peso, sei lá. Eu gostaria de fazer algo martelo. diferente. Legal. Tira o alvo. O Eu faria uma dardo, coisa diferente. Nossa, deve ser caraca, muito legal. deve. E deve ser muito difícil também, né? Aham. Pra caraca. Precisão pura. Sim, sim. Eu faria, sabe o quê? Eu faria salto com vara. Gente, eu acho aquilo lá a coisa mais louca do mundo. Deve ser tipo Meu, deve deve ser dar um medo. deve ser sensação de montanha-russa, sabe? Na hora que você põe o negócio, que o negócio faz assim, ó, com você e te arremessa lá pra longe. E, Deve cara, Sabe ser. o que é muito parece louco? fácil. É, Parece e deve. fácil, eu não sei se vocês já tiveram a vivência, eu tive essa vivência na faculdade. Caraca, a hora que você encaixa no suporte, Aham. aquele negócio não dobra, nem por um raio que parte. É muito difícil de fazer aquela De envergadura. fazer aquela envergadura. Aham, Sim, Meu, sim. deve ser um silêncio lá em cima, né? Imagina, você não Aham. deve escutar nada. Você deve sentir só Só o em barulho câmera dos lenta, ventos, tudo assim, ó. passando. Eu lembro que Ah, quando eu treinei um pouquinho de ginástica, eu aprendi a fazer giro gigante, né, na barra. E aham. aí, né, eu fazia o corinho, eu não fazia solto, né? Mas só que era essa sensação também de montanha-russa. Na hora que você começava a girar, assim, sabe? Você só sentia o vento na orelha, assim. Você falava, que louco! E Nossa, se soltar, Se soltar, menina, já você vai parar era. lá no Japão. é. É isso aí. Thalita, diz pra gente,
o que a Thalita abre a geladeira para comer? Você tá em Nossa, casa, acordou no meio da noite, bateu aquela fome, o que que você vai comer? sei lá, queijo, pão de queijo, pão com queijo, alguma tranqueirinha assim. Com queijo. Ou um ovo, vai. Também foi o meu Entendi, café da manhã hoje, ovo. entendi. E você, Rafa? O lanchinho da meia-noite, Nossa, o que seria? lanchinho da meia-noite. Se eu acordo de madrugada, se eu tô com fome, eu como um pedaço de queijo também. E água com gás. Na real, eu nem penso na fome, eu penso na sede. É mesmo? Água com gás é o que tem. Então, abre a geladeira, água com gás. Nossa, meia-noite. Gente, É se aquele eu... alívio. Ah, é bom, né? Eu gosto. É, se eu for pensar em alguma coisa para comer, e assim, provavelmente na meia-noite, se tiver na minha geladeira, eu vou comer uma pizza. Aquela pizza gelada, sabe? Bom, se Eu tivesse, eu não adoro. comeria, mas é difícil ter. É Exato. difícil ter. Mas se eu acordar e não tiver nada, assim, né, eu vou comer aquilo que tem também. Provavelmente, sei lá, uma coisa sem graça, né? Não Uma fatia tão. de queijo prato, né? Tipo, É, Nossa. é isso. Thalitinha, nossa terceira e última pergunta. Vamos lá. Vai ser uma pergunta sobre reality shows. ixi, Ixi. Lá Você vem. participaria de um reality show? Se sim, qual? Participaria do Big Brother. Quem que não quer ganhar 1,5 milhão? Você participaria mesmo? Eu super participaria. Eu acho que eu não tenho perfil, porque a galera lá. Você precisa se expor, né, algumas situações que eu acho que eu não tenho perfil. Então, talvez eu fosse eliminada logo na primeira semana, por ser planta, não querer ficar brigando, ou talvez eu também. Ou talvez eu fosse do tipo que fica batendo de frente também, porque é um pouco meu perfil de não levar muito para casa. Mas eu participaria do Big Brother, ia sim. ser cancelada, né? Não, cancelada não, Não, acho que não, 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 não. Eu respeito muito. Acho que para você ser cancelado, você precisa extrapolar um pouquinho Aham. os limites do bom senso. Sim, mas você não ficaria quieta, né? Se você visse alguma coisa que, tipo, não Não, gostou, eu me não tá dentro dos seus posiciono. valores, você ia falar, É, ê, isso, eu me posiciono bastante até. isso. Que Me bom, posiciono que bom. bastante. E você, Rafa? não existe essa possibilidade nem por R$ 1 milhão. Ah, eu vou te Nenhum, inscrever, eu vou te inscrever. nenhum. Não, não. Eu não duro um dia. Eu já aperto o botão para sair já. A gente, a gente brincou o dia desses em aula, né? Sobre isso. Eu não ficaria nem ferrando. Num ambiente com um monte de pessoa desorganizada. Eu sou todo metódico, eu sou todo de rotina. Imagina. Eu fiquei abismado que no Big Brother a galera não pode nem levar livro para ler. Eu falei, o que eu vou ficar fazendo o dia inteiro É, olhando para a cara dessa galera? Eu sou totalmente out de povo, sabe? Então, uhum, nem ferrando, nem ferrando. é. Se eu entrasse, eu pedia para sair em uma semana. Tá bom, para passar uma semana de folga, vai. Eu acho que eu participaria, sabe de qual? Daqueles Ninja Warrior, esse tipo de Nossa, ele é a programa. sua cara. Ele é a sua cara. Eu ia gostar Eu tenho muito de certeza que você participar. ganharia. Eu ia gostar Tem, muito de participar dessas coisas, assim, de sai correndo, pula, pendura, vai. Esse é é, diferente. Esse é isso é maneiro. diferente. Eles têm um Eu ia, propósito, né? Tem, tem. Tem Ah, um mas o Big propósito. Brother tem também, tem um tem propósito e propósito. acaba rápido. É, Mas o que me pega é que não acaba rápido. são 3 meses, né? Um Big Big Brother Brother dura É, aqui, daquele. é 3 muito, meses. é Esse aí muito acaba tempo. rápido. Acaba rápido e depende só de você. Se você cai, já era. É verdade. É isso mesmo. O Isso. Big Brother, outros mil fatores. Nossa, Muitas tretas. muitas. Muito bem. Galera, vamos lá então. Vamos para o que interessa. Vamos bater esse papo sério. Muito legal. E vamos começar. Thalitinha, seguinte. Quando que surgiu essa ideia de trazer um programa de batalha contra o câncer para cá, né? Como surgiu isso? De onde você tirou isso? Tá, acho que eu posso trazer, na verdade, isso muito da minha história, né? Eu Uhum, sempre trabalhei com trabalhos sociais, trabalhos voluntários, é algo que faz parte da minha essência. Então, eu entendo que a gente pode doar um pouquinho da gente para o outro.
E se eu não posso doar com dinheiro, eu posso doar com o meu tempo, eu posso doar com o meu trabalho, eu posso doar de alguma forma, né? Então, tem gente que vai lá e vai cortar a grama do vizinho, e tá tudo bem, né? E a minha forma de doar é doando meu tempo com a atividade física. Então, é algo que faz parte da minha vida, acho que desde que eu tinha uns 15, 16 anos, eu sempre estive envolvida em projetos sociais. Então, assim, estou em casa, do nada eu falo, ai, minha vida está um pouco parada, acho que eu estou com tempo demais, o que eu vou fazer? Então, na faculdade, eu participei de um projeto de extensão que atendia crianças da periferia que eram surdas e mudas, e eles não falavam nem Libras, né? Eles tinham a própria linguagem que eles desenvolveram. Então, assim, foi um projeto muito Caraca. legal e muito difícil, porque a gente tinha uma dificuldade de comunicação, já que eles tinham criado a própria linguagem, né? Aí trabalhei nesse projeto. Posteriormente, eu trabalhei dando aula de Kung Fu, eu sou faixa preta de Kung Fu, e aí tinha um projeto na cidade que eu morava, em Osasco, que era de escola aberta ao sábado. Então, todo sábado eu ia para uma escola que eles indicavam. Eu tô com uma rinite aqui, eu vou espirrar. Fica Manda tranquilo. bala. Saúde! Obrigada. Então, assim, todo sábado eu ia para alguma escola, sempre de zona periférica também, e eu ficava lá, dava umas 4, 5 aulas durante o dia, né, de Kung Fu. E foi um projeto muito legal também, porque eu conheci diversas zonas mais extremas da cidade, e a troca com essas crianças, ela sempre era muito pura, né? Então, por exemplo, eu tive um aluno que ele devia ter uns 4 anos, mais ou menos. Estava ele e a irmã que tinha uns 9, 10. E o menino estava bem sujo, ele estava fedendo urina, porque ele estava mijado, né? Então, assim, estava com cara, aquele nariz cheio de meleca. E ele fazendo uma bagunça na aula, e aí eu ia lá, pegava ele, trazia ele para perto de mim, e ele ia lá, fazia bagunça e não sei o quê. Aí eu falei assim, vem cá. Peguei ele, porque eu via que toda vez que eu pegava ele, ele acalmava. Então eu peguei ele, botei ele no meu colo e consegui dar aula, porque ele se acalmou de uma forma inimaginável. E aí depois conversando com a irmã dele, porque a criança vai falando, né? Uhum. Era o pai, acho que era alcoólatra, a mãe estava presa, ou algo contrário, e alguém não era mais vivo também, morava com a avó e não tinha carinho. Essa criança, ela só queria abraço. Aquilo, para mim, me deu revitalizou meu dia ali, né? Tipo assim, caraca, que criança sofrida, e o que eu podia dar para ela não era uma aula de Kung Fu, o que eu podia dar para ela era colo. Então, para mim, a atividade física, né, a minha maneira de me doar sempre foi essa, tipo, eu vou doar o meu tempo, eu vou te dar minha escuta e eu vou te dar uma melhor qualidade de vida e um melhor movimento. E aí, esse foi o último programa que eu trabalhei. Quando eu vim para Resende, abri o box, então o meu primeiro ano ele ficou bem tomado, né, pela dedicação integral, porque eu vim para Resende não tinha Uhum. CrossFit, não tinha ninguém que conhecia CrossFit, né, eu fui pioneira aqui na cidade, então eu tive que treinar meus professores, eu tive que fazer um trabalho, né, eu trabalhava de 5 da manhã até 9 da noite dando aula, fora o trabalho administrativo também, que meu ex-sócio a gente dividia, né? Mas eu tinha uma sobrecarga de trabalho. E aí, quando eu fui muito grata, né, pela oportunidade que me apareceu, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa que tem fé, eu acredito em algo maior, então eu fui muito grata e a minha gratidão, eu falei, pô, eu preciso retribuir essa oportunidade que me foi dada, porque o CrossFit, como para muita gente mudou a vida, né, o CrossFit me fez enxergar na educação física a realização de um sonho, de ter o meu espaço, de poder trabalhar com a ginástica artística, que era a minha ideia quando eu fui fazer educação física, e mais o tudo que envolve, né? Uhum. De trazer saúde para as pessoas. E aí, quando foi 2018, eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu posso ajudar, então, aqui em Resende? Quais são as demandas da cidade? Já trabalhei bastante com criança, então, deixa eu mudar um pouquinho o meu público. E aí eu fui olhar asilo, fui olhar aí algumas questões, né, quais seriam as demandas que tinham na cidade,
E por um acaso, o pessoal da FNCC, que é Frente Nacional de Combate ao Câncer, chegou em mim, não lembro por quê, acho que pedindo doação. Porque também todo final de ano, quando a gente vai fazer o Murphy, eu peço para a galera trazer fralda geriátrica, o alimento, Sim. ração, né? A gente escolhe alguma ação que a gente vai ajudar. E aí, no final de 2017, a gente ajudou a FNCC com fralda geriátrica. Falei, será que eu conseguiria trabalhar com esse público? E aí eu fui estudar. E aí eu fui olhar. Porque existem diversos paradigmas, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá fazendo quimioterapia, a pessoa passa muito mal. E aí eu fui aprender que, na verdade, a atividade física, ela reduz muito os sintomas da quimioterapia. Então, a pessoa que está nauseada, a pessoa que está até no processo de vômito e etc., dores de cabeça, dores no corpo, a prática da atividade física diminui esses sintomas. Então, eu falei, opa, acho que eu posso ajudar aqui. Ela Outra faz ter coisa... uma aderência melhor, então. Isso, porque, querendo ou não, é um processo bem doloroso, né? Você Uhum. passar por um tratamento de câncer. Outra coisa, né? Não só físico, como mental, né? Exato. E assim, todo mundo sofre, a família sofre, a pessoa sofre. Então, o que você puder minimizar ao longo desse processo, eu acho que é uma boa opção, né? E todo mundo fica na cabeça de, hoje eu fiz químio, vou para casa, vou ficar deitado o dia todo, porque fica mal, fica ruim mesmo, né? Então, uma horinha ali da atividade nossa, né, da atividade física, ela já vai ajudar a minimizar esses sintomas. Ele não vai eliminar, infelizmente, mas vai minimizar. Um outro fator muito importante é a diminuição da recidiva, né? Então, é muito comum uma pessoa que teve câncer daqui 5 anos, daqui 10 anos, ter esse câncer novamente. Quando você olha para o cenário masculino do câncer de próstata, diminui em 70%, 80% a chance de uma recidiva. É muita coisa. É muito alto, né? Vale a pena tentar, né? Vale super a pena tentar. Aí eu fui até eles e falei, olha, eu tenho 2 dias na semana, este horário, e eu gostaria de trabalhar com essas pessoas. No começo, eu tive uma taxa muito baixa de adesão, porque, né, CrossFit, tá maluco, Uhum. coisa de doido, já tô velha para isso, médico super criticando, fisioterapeuta criticando, né, eu falei com vários, então, assim, eu liguei, né, para uma fisioterapeuta que trabalhava com esse público e falei, olha, eu fui até um pouco direta, né, eu tive toda uma paciência para explicar, até que chegou um momento que eu falei assim, a tua função como fisioterapeuta é até aqui. O que eu vou fazer de exercício, como eu vou fazer, o que vai ser prescrito é da minha competência. Eu sou profissional de educação física, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou a maior interessada em entregar a melhor qualidade de vida para essas pessoas. Então, eu não preciso que você interfira no meu trabalho. Se você quiser ajuda, se você quiser que a gente converse, por mim tá tudo bem. Mas você querer dizer, porque ela disse que elas não podiam pegar peso, né? Falei, olha, eu sei o que eu estou fazendo, né? E então, assim, no começo eu tive baixa adesão, né, da modalidade, e aí em questão de 1, 2 meses, elas mesmas começaram a sentir muita diferença. Boa parte das mulheres tem câncer de mama e uma das problemáticas é que desenvolve lipedema no braço, né? Então, acontece um inchaço do membro, elas têm que ficar usando uma luva, e aí elas perdem tato, perde força, né? Qualquer coisa, pega alguma coisa e cai da mão a qualquer momento, e esse braço causa muito desequilíbrio, porque é um membro completamente diferente do que elas estão acostumadas, ele tem um volume maior, ele tem um peso maior, então elas perdem essa noção, né, espacial e noção de equilíbrio. E era o primeiro relato que elas me traziam. Hoje eu consigo usar o meu braço para fazer determinada coisa. Parei de cair na rua, que era também um relato muito comum. Caía na rua por qualquer motivo. Parei de cair na rua. Como é que elas aprenderam? Fazendo burp. Se você Que demais. cai, você Faça um burpee. levanta fazendo um burp. E uma das coisas que eu mais trabalhei com ela, que as pessoas mistificam muito, pistol, né? O single leg squat, o agachamento unilateral. É óbvio que eu não vou fazer esse pistol na profundidade máxima, mas eu vou fazer esse pistol, eu coloco uma caixa
eleva uma perna, encostou o bumbum na caixa, fica em pé. Depois de um tempo, a gente começou a trabalhar com kettlebell, com uma amplitude um pouco mais baixa. Nenhuma delas fez um pistol completo como a gente faz, mas todas elas desenvolveram força unilateral para que, se tropeçar na rua, você tem base de apoio. Então, isso foi sendo desenvolvido e elas foram entendendo a vantagem de fazer o CrossFit, que foi extremamente criticado, né? E aí elas começaram a falar umas para as outras, a autoestima melhorou muito, então era um relato que eu tinha muito, né? Eu não ando mais com aquela meia de compressão no braço. Uma das minhas alunas, ela é dona de um restaurante, aí o marido dela, que veio me agradecer, e falou, ela fica hoje na cozinha e vai levar prato sem medo, porque ela tinha medo de derrubar, né? E acho que para mim o relato mais marcante foi de uma aluna, ela tem, na época, em 2018, 2019, ela tinha 72, 73. E ela convive com o câncer desde os 26 anos. Meu Então, Deus, Thalita. ela nunca se curou. Ela tem um tipo de câncer e volta, e sofre, sente dores, e ela já estava no estágio de câncer não tinha ainda entrado no câncer de ossos, mas estava muito próximo, né? E uma osteoporose muito grave. E aí ela foi ao médico fazer o exame e a osteoporose regrediu para uma osteopenia. Eu nem sabia que a osteoporose poderia reduzir, né? Regredir. E aí regrediu para uma osteopenia e aí ela virou para mim e falou: hoje eu voltei a ter esperança e vontade de viver. Então, uma Olha senhora isso. com 72 anos, eu falei, bom, a minha missão está sendo cumprida. E aí veio pandemia, tudo parou, e obviamente foi o primeiro grupo que eu parei, porque daí é uma questão também de saúde, né? E aí depois tudo parou, e elas ficavam me mandando mensagem, estou sentindo falta, não dá para você vir aqui em casa. Eu falava, cara, eu não quero expor vocês, eu estou isolada, mas eu também não quero expor. E aí, quando foi, acho que 2020, 2021, eu vi no site no Instagram da CrossFit que tinha rolado essa parceria da Battle Cancer Program com a CrossFit, né? O Scott, que é o fundador do programa, eu não lembro se foi com o Eric Rosa na época, quem que era o responsável, não, já tinha sido pós-Greg Glassman. Aí eles fizeram essa parceria. Falei, cara, já trabalhei com isso, né? Tô parada porque a gente está voltando da pandemia. Vou trazer para cá, porque eu vi o quanto esse programa deu certo aqui comigo. E aí, tendo uma base e tendo o suporte da CrossFit, né? Eu acho que a gente consegue atingir mais pessoas. Sim. Então entrei em contato com eles, expliquei, né? Dei o meu relato, falei que eu já trabalhava e que eu tinha interesse de trazer para cá. Eles ficaram super empolgados, gostaram muito da ideia. E aí foi quando eu trouxe o programa. E aí como é que funciona, né, o programa? São 12 semanas de treino, 2 vezes na semana, 1 hora por dia. Muito parecido com o que eu já tinha, só que o meu não tinha um limite, né? Eu fui fazendo até quando a pandemia chegou. E aí tem essas 12 semanas, eles mandam todo um material de suporte, né? Então, eles mandaram para mim uma caixa com alguns aparelhos, oxímetro, dinamômetro, trena, enfim, algumas outras coisas, umas fichas, né, para eu poder preencher. E também manda um PDF, e aí nesse PDF tem as 12 semanas, né, com as 24 aulas, tem vídeos explicativos, tem toda a descrição do que se espera do treino, uma programação mesmo, como a gente faz quando a gente vai fazer para o nosso público, né? Sim. Para o nosso público do dia a dia. E aí, no primeiro dia, a gente faz uma avaliação. Então, essa avaliação tem mobilidade de ombro, tem o alcance, né, de mobilidade de posterior, quando a gente faz o alcance na caixa, 100 metros de corrida ou de caminhada, e aí isso vai de acordo com o perfil, e aí a gente depois avalia em quanto tempo, né, tem a recuperação dos batimentos, e aí tem 1.000 metros, que é o que eles propõem, 100 e 1.000 metros. Eu, para o meu público aqui, eu fiz 400 metros,
que era o que cabia para o perfil que eu tinha aqui, né? Sim. Eu achei que 1.000 metros ia ser muito extenuante para elas, para a primeira avaliação. Aí, feita essa avaliação, a gente começa as aulas, aí, básico, né? Vai aprender a fazer um agachamento livre, vai aprender a fazer um push press, vai aprender a fazer um kettlebell. A maioria das aulas, elas envolvem kettlebell e dumbbell, né? Não tem muito movimento com barra, então overhead squat não é um movimento muito comum de aparecer, o snatch com barra não é um movimento muito comum de aparecer, mas eles são expostos a uma aula de CrossFit. Focam no básico, né? Foca no básico, porque assim, a gente não sabe qual é o nível que cada uma dessas pessoas estão. Então, tem pessoas que têm 35 anos, extremamente ativo e sofre com um câncer, então para ela aquele treino vai ser muito tranquilo, mas eu tive alunas com 72 anos que eram sedentárias e estavam fazendo o programa, né? E aí, tem 3 testes de força máxima, né? De shoulder press, front squat e deadlift, que são as forças base, né? Que a gente testa aí para saber o nível. É mais fácil da gente dizer, olha, o seu deadlift é 10% do seu peso corporal, isso é muito preocupante, né? Sim. Então, a gente testa isso 3 vezes ao longo do programa, e aí, no final do programa, a gente faz aqueles testes iniciais, né? De recuperação, de alcance, enfim. Para poder mensurar, né? Isso, para poder mensurar, porque esses dados eu envio para eles e eles me mandam gráficos e eu ajudei eles na tradução. Então, tem que ter atestado médico, tem que ter um formulário que a gente entrega para o médico. Isso tudo eu fiz a tradução para cá, né? E esses dados também eu ajudei eles a traduzir, porque daí eles pegam os gráficos para a gente poder postar, e eles estão coletando esses dados mundialmente, fazendo um estudo, né, para provar o quanto que a atividade física, o CrossFit em si, porque o CrossFit, né, poderia ser qualquer outra atividade física, mas o CrossFit ele vai conseguir atingir as 10 capacidades, né, que a gente busca, e não só força, e não só mobilidade, e não só equilíbrio. Então, a gente vai desenvolver o condicionamento físico como um todo. Então, acredito ser um modelo ideal, né, para uma pessoa que está nesse processo. E aí, com esses dados, eles estão coletando informações, e o legal do programa é que, assim, qualquer um pode ir lá e doar, né? Então, tem uma parte do site, você pode doar qualquer quantia. Essa doação ajuda eles a continuar divulgando, ajuda eles, né, nos custos internos que eles têm ali, dos profissionais que estão trabalhando com a programação, que estão trabalhando com a divulgação do projeto, para fazer camiseta. Eles têm vários campeonatos que eles fazem lá fora também. Eu já estou conversando com eles para ver se a gente consegue trazer para cá. Legal. Mas é um projeto assim lindo, e assim, para quem tiver oportunidade, né, aqui no Brasil eu trouxe, já teve um outro que rolou em Volta Redonda, eu ajudei a intermediar e aí rolou lá também. E o que precisar, eu tô por aqui também para poder ajudar. Ai, que Que legal, legal. Thalita. Deixa eu Thalita, perguntar. Peraí, Rafa. Essas 12 semanas, elas são por conta do estudo ou tem alguma coisa a ver em relação à quimioterapia, alguma coisa assim? Eles entendem que, no mínimo, 3 meses para a gente conseguir sentir alguma diferença, né? Alguma melhoria, e para a gente conseguir fazer essa pessoa ter aderência numa atividade física. Então, basicamente, a ideia do programa é basicamente a seguinte: olha, você está com câncer, você está passando por um processo difícil, ou você acabou de sair, faz atividade física, veja o quanto isso vai ser bom para você. Então, você tem o resultado inicial e final, olha o quanto você evoluiu, agora vai fazer. Continua, olha o quanto isso te faz bem. É basicamente abrir a porta para ajudar essas pessoas a não ficarem em casas sedentárias e mais doentes. Então, basicamente, essa é a ideia do programa. Porque eu não necessariamente vou pegar só quem está fazendo quimioterapia, eu posso pegar quem já passou pelo processo da quimio, quem já está num processo só de acompanhamento. São pessoas que foram vítimas do câncer, né? Então, não tem
exigência. A única exigência que tem é câncer de cérebro, qualquer câncer do sistema neurológico, a gente não tem como pegar esse tipo de pessoa para fazer o projeto. E qual o motivo, exatamente? Eles falam alguma coisa? Basicamente, as respostas, né? Então, assim, Neurais. basicamente resposta neural, é um câncer muito doloroso, a gente não sabe como esse corpo pode reagir. Entendi. Então, a gente acaba eles orientam a gente não pegar, mas não é muito detalhado a fundo também, não. Entendi. Tirando esse, Mas então, também deve todos ser um os câncer que é outros... difícil aparecer para vocês, né? Deve ser. Eu tive uma aluna que ela apareceu para mim, ela teve câncer de cérebro, tirou um pedaço, mas fazia coisa de 3, 5 anos atrás que ela tinha tido, né? Ela tinha algumas sequelas mais estéticas do que neural, coisa do tipo, mas ela já tinha passado pelo processo, né? Então foi um pouco mais tranquilo de trabalhar. Sim. Entendi. Thalita, antes você realizava a programação para as suas alunas que possuíam o câncer. Com essa mudança, você manteve as mesmas? As mesmas alunas? Isso. Sim, entraram algumas alunas ao longo do projeto. Sim. E como é que foi essa mudança de protocolo? Porque acredito que diferenciou um pouco, até na questão dos marcadores. Ou era algo que já era comum? Então, diferenciou um pouco, mas não foi algo tão gritante, assim. Eu até fiquei bem feliz, né? Vou dar uma de Anitta aqui, fiquei orgulhosa comigo mesma. Porque eu não senti muita diferença na programação, eu senti diferença, sim, na questão dos marcadores. Eu não fazia PR, por exemplo, com ela. Mentira, já tinha feito de deadlift, mas era algo que eu não estava, de fato, anotando, porque como era um projeto Sim. que o meu objetivo era colocar elas em movimento, eu não estava necessariamente preocupada com esses dados, apesar de serem extremamente importantes, né? Uma das vantagens do CrossFit é que a gente faz a métrica, né? A gente consegue saber que tem resultado que a gente mede. Então, eu não estava com uma métrica tão precisa. Eu tinha uma noção, porque eram 8 alunas, se eu não me engano, no início. Então, eu conseguia lembrar, lembra que você fez tanto, e hoje você fez tanto, né? Acho que o que mudou mais foi que elas foram mais expostas a alguns movimentos que eu não colocava, por exemplo, burpee over bar. Eu tinha uma ressalva, e aí eu testei, deu certo, e aí eu comecei a seguir na programação que tinha eventualmente. Era algo que eu não colocava, eu ficava um pouco preocupada justamente por conta dessa questão do desequilíbrio, né? Como tiveram outras coisas que eu falei, putz, isso aqui não vai dar, porque ainda tem um agachamento imaturo, né? Ou tem uma dificuldade, principalmente o equilíbrio, que é a maior dificuldade delas, né? Então, algumas coisas eu escolhi não colocar e fiz um ajuste de treino, um ajuste de carga. Não é nada muito diferente do que a gente está acostumado a trabalhar com o CrossFit. Quem trabalha com a essência do CrossFit vai conseguir trabalhar tranquilamente. Você vai olhar a programação e vai falar, opa, quem é o meu público? O meu público são mulheres 50 a mais, 60 a mais, sedentárias. Então, isso daqui não vai rolar, né? Então, por exemplo, shoulder press, eu tinha uma aluna que o braço direito ia, o braço esquerdo, por conta do lipedema, ele não estendia, ele chegava aqui, assim, mais ou menos. Ela ganhou mobilidade, mas eu não tinha como trabalhar com barra com ela. Era desconfortável e não era viável. Então, eu trabalhava com dumbbell, né? Coisas que a gente está acostumado a fazer. Em relação aos marcadores de saúde delas, né? Porque acredito que você até comentou a questão dos médicos, né? A primeiro momento isso espanta, né? Dizem que não pode fazer, mas acredito que elas, ao retornarem nos médicos, também observavam melhoras nos marcadores de saúde delas. Qual que era essa reação? Porque, a primeiro momento, sempre essa paciente, essa aluna, meio que fica do lado do médico. Uhum. A gente tem que admitir,
a primeiro momento, ele vai ficar no lado do médico. Mas depois ele vê que não é assim, porque ele começa a conhecer o programa. Sim. Ele vê que é acessível, ele vê que dá para ele mudar as coisas, e ele vê que causa mudança positiva na vida, né? Tanto física quanto mental. Então, como é que era esse feedback aí? Eu tive, obviamente, algumas dificuldades, porque são 2 formulários que são preenchidos. Um, que o médico preenche, que ele coloca que ele se responsabiliza pela autorização, né, desse aluno e etc. E quase 100% dos médicos não quiseram assinar, né? Eu não sei como isso funciona para fora do Brasil, até conversei com a Hebe, que é a responsável por fazer, né, a intermediação. Eu falei, olha, os médicos aqui não estão querendo assinar isso nem a pau. Caraca. Já o atestado, eles estavam fornecendo. Alguns não forneceram. E aí, como eu tinha alunas que já tinham participado do programa comigo antes dele ter esse vínculo, elas falaram, olha, eu vou em outro médico, porque eu sei o quanto me faz bem. Então, elas escolheram ir outro médico, e aí foram rodando até conseguir achar algum médico que desse a autorização, né? Algumas voltaram nesse médico que, tipo, não deixou, e olha, eu tô bem, isso foi bom, né? Por exemplo, a fisioterapeuta que eu citei no começo, ela ficou super feliz com o resultado que as meninas começaram a ter, mas é ainda uma barreira importante e grande que a gente precisa passar aqui, porque ainda é aquela coisa de crossfit, tá maluco, vai pegar peso, é coisa de doido, porque as pessoas acham que é isso o crossfit, que ele se resume a isso. E até por isso, da importância de ter trazido o programa e de ter esses dados, né, de ter vídeos para mostrar e falar, olha, o programa é isso aqui, não está fazendo nada demais, não está fazendo nada que a pessoa não faça no dia a dia dela. E é esse resultado que a gente está tendo. Ela era assim, pegava 5 quilos de dumbbell, hoje está pegando 10, 15, né? Não tinha uma mobilidade, uma amplitude boa de ombro, e hoje tem. Então, esses dados que vão ajudar a gente a abrir mais a cabeça desses médicos, mas ainda é muito difícil, porque o CrossFit já sofre sem a pessoa ter nenhum tipo de doença. Você imagina, então, em essa populações pessoa... especiais, né? Então, assim... a gente vê que a eficácia do CrossFit, né? Isso não só em populações especiais, mas a gente prova essa melhora para a galera, e a galera cada vez mais fica aberta a experimentar ou continuar com a prática. Então, a importância também em uma população especial como essa população do câncer, né? Que possui câncer ou já possuía, para observar a melhora na vida deles, né? Eu acho que nada... Perdão, pode falar. Eu acho que nada melhor... A gente tem as métricas, a gente tem um monte de coisa que a gente pode mostrar, mas nada melhor do que a própria pessoa. Então, com certeza. Toda vez que a gente ia fazer teste de força, me filma, eu vou mandar para o meu filho, eu vou mandar para o meu neto, eu vou mandar para não sei quem, eu vou mandar para o meu médico, e isso faz com que a modalidade apareça mais e outras pessoas queiram fazer. Então, quando eu estava sozinha fazendo o programa, eu tive uma procura inicial de 6, que depois aumentou para 8. Quando eu fiz o programa junto com o pessoal da Inglaterra do Battle Cancer, eu comecei com 8, passei para 10, aí eu encerrei, né? Eu não tinha como receber mais gente, porque eles orientam também você ter no máximo 10 pessoas. E ao longo do programa eu tive uma procura de pelo menos mais umas 6 pessoas, né? Então, porque começaram a ver resultados. Vai se tornando mais fácil, né? Vai se tornando mais fácil. Isso, vai se tornando mais fácil o trabalho. Ainda é um trabalho de formiguinha, né? Você sai da hidroginástica, não é só a hidroginástica que vai te ajudar. A gente não vive num meio que não tem impacto. Você precisa disso, você precisa da atividade física. Você está em casa, você vai sentar no sofá, você vai arrastar você vai no mercado, vai pegar uma sacola. Então, assim, se exponha a um treino de força proporcional ao que você tem capacidade de fazer. Basicamente, acho que essa é a ideia que elas começaram a entender. E é isso que elas precisam, né? Quando eles começam a viver de ter forma essa independente. ideia. Fala aí. Sim. É isso, eu ia falar justamente isso, que
quando a pessoa começa a ter essa ideia de que aquilo ali também é para ela, que aquilo ali vai transformar a vida dela, ela consegue também trazer outras pessoas para junto, né? Então, às vezes, a pessoa que viveu aquilo, ela tem muito maior, um poder de fala muito maior do que qualquer pessoa, do que nós mesmos, profissionais, falando, não, vem Aham. fazer, confia em mim, né? Então, isso é muito legal. A propaganda é feita por essas pessoas. Não, e não só o resultado físico, mas o quanto que elas têm uma melhora psíquica, Sim, de ter confiança, né? Como eu falei, minha aluna com 72 anos, ela falou, voltei a ter esperança. Uma Olha, pessoa com 72 anos, ela já não tinha mais esperança porque convive com o câncer há muitos anos, né? isso muda o dia de É, qualquer um, né? Nossa Senhora, isso. Eu não sou uma pessoa chorona, né? É difícil de eu chorar, mas é de encher os olhinhos de lágrima, porque não tem como, né? Você falar assim, pô, uma horinha do meu dia, 2 horas na minha semana que eu dediquei para essa pessoa e eu fiz a diferença na vida dela. Nossa. Eu acho que isso não tem preço na vida de ninguém. Por isso que eu falo, né? O trabalho voluntário, cada um vai doar como pode. Tem gente que vai lá na conta, pum, dá o dinheiro, porque é assim que essa pessoa consegue ajudar. Eu consigo ajudar me doando. Não à toa sou profissional de educação física, né? A gente se doa. Então, para mim, isso faz sentido. Não faço esperando o agradecimento, não faço esperando nada em troca, mas naturalmente isso vem. Então, essa fala, eu já tive momentos de querer parar, né? E falar, putz, tá difícil, tá puxada a minha rotina, não tô dando conta. Aí acontece alguma coisa, uma aluna vai lá e me manda uma mensagem. Pô, isso aqui aconteceu, fiquei feliz pra caramba. Aí eu falo, caraca, não dá para eu parar. Não dá para eu parar, porque eu tô fazendo a vida das pessoas melhor, né? E essa mudança psíquica de elas falarem, pô, eu me olho no espelho e eu me reconheço, porque já começa que tá sem mama, você já tem um abalo, né, para a mulher perder uma parte que é a nossa feminilidade. uhum, Aí você tem um braço que ele tem um inchaço e ele chama a atenção, né? É algo esteticamente que não fica legal esteticamente, para as pessoas olham diferente, né? E tive diversos resultados positivos de melhoria, de ela conseguir andar sem a meia de compressão, porque se sente confortável. Então, assim, essa mudança mental, né, psíquica também, eu acho que talvez ela seja até mais satisfatória do que a melhoria de força e de outros marcadores. sim. Quando a cabeça tá boa, o resto flui, não é Sim, mesmo? E E, Thalita, para os treinadores que estão escutando a gente aqui agora, né, provavelmente eles podem se sentir um pouco inseguros caso aconteça de chegar alguém no box e falar, meu, tô passando por isso, né? Eu queria muito começar a treinar. E qual é a coisa mais importante que esses treinadores eles têm que ter para começar a treinar uma pessoa que está passando pela situação de um câncer? eu acho que a primeira coisa é saber, tá em fase de tratamento? Tá em fase de tratamento. Então, por mais que a atividade física vai ajudar a reduzir sintomas da quimioterapia, vai ter dia que aquela pessoa não vai conseguir treinar, porque tem dia que tá muito pesado, né, esses sintomas. E essa pessoa ela vai oscilar muito. Então, o nosso trabalho com esse aluno, ele começa aqui, né? Entender se está com dor, se não está com dor, qual é a sua expectativa? Ah, eu estou vindo aqui porque eu quero esparecer. Eu estou vindo aqui, né? Acho que essa é a primeira questão. É você ter empatia por outro ser humano. A segunda coisa, ou talvez um pouquinho antes disso, né? Onde é esse câncer? Para você saber como é que você vai trabalhar. Por quê? Por exemplo, alguns cânceres de mama, elas colocam tipo um catéter, eu não sei como é que é o nome daquele negócio aqui. Sim, aqui. Isso. Não dá para fazer clean errado, porque vai ficar batendo. Eu já vi um caso desse acontecer, não foi aqui comigo, mas eu já vi um caso desse acontecer. A aluna foi treinar
E ela fazia aquele clink e recebe aqui, né? Não consegue receber embaixo certinho. Uhum. Aquilo foi batendo, inflamou. Nossa. Já tinha algum histórico ali de uma inflamaçãozinha, porém piorou e ela teve que tirar a prótese que ela tinha. Deu ruim. Caraca. Deu muito ruim, porque era uma mulher jovem, 30 e poucos anos, tinha prótese e teve que tirar por conta dessa inflamação. Então você precisa saber se essa pessoa não tem nada no corpo que possa ser afetado por uma batida, por uma, né, qualquer coisa fora ali do comum dela. E aí depois não tem muito segredo a respeito da aula, a respeito de movimento, e aí você vai fazer ajuste e adaptação no treino conforme A se você tiver CrossFit, As conforme a CrossFit necessidades, né? ensina. eu tenho um Sim. aluno que é amputado, como é que eu vou trabalhar com ele? Eu tenho um aluno que é obeso, eu tenho um aluno que é idoso, eu tenho uma criança, então você vai ajustando, né? Não existe uma prescrição de tem câncer, então você vai fazer isso aqui no lugar. Não, você vai de acordo com o perfil. É um atleta que está passando pelo processo, você vai seguir o treino dele, ajustando carga, ajustando alguns movimentos, principalmente, né? Quando a gente faz aqueles treinos que são mais intensos, tipo uma Fran, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Para ferir frequência cardíaca, se essa pessoa não fez uma químio na semana anterior, porque ela desidratou, por ter vomitado. Então, esses detalhezinhos que você tem que olhar e conversar o tempo inteiro com esse seu aluno. Aqui dói, aqui não dói, você tá bem, você não tá bem. Então, não difere muito, só tem que ter um olhar um pouquinho mais cirúrgico para tomar cuidado com essas coisinhas. E manter essa Muito bom. comunicação com ele sempre bem ativa, né? Sempre. Porque você precisa de um retorno para saber o que ele está sentindo, como é que ele se sentiu depois do treino, né? Antes, quando chega. Então, mas é como você falou, Thalita, acho que é o se importar, né? Quando você se importa, você faz tudo isso muito bem. Desde o pré-treino dele, durante os movimentos, durante o treino e também no pós, né? Se importar é natural, né? Exato. A gente não consegue ensinar ninguém a se importar. A gente já tem isso, você pode melhorar um pouquinho em alguém, mas é algo que é muito natural. É aquela coisa de você bater o olho no aluno e falar, fulano não chegou. Hoje o Hug está um pouquinho pálido. Tem Então, alguma coisa aí, né? tem alguma coisa que está errada, né? Ou, né, tá com a cara um pouco fechada. Então, assim, você entendeu o aluno, né? E se Sim. importar com ele. Muito legal, Thalita. Yes. Caraca, é muita coisa assim que as pessoas precisam começar a abrir um pouco mais a cabeça, né? Porque não é o bicho de sete cabeças que todo mundo pensa. É um período difícil que o nosso treinamento, a nossa atividade física vai fazer com que você se sinta um pouco melhor, né? Igual você falou, às vezes só para ir no lugar e dar uma distraída na cabeça já vai fazer uma grande diferença. Você não precisa fazer uma Fran de 2 minutos, não é mesmo? Então, isso é muito importante também, né? É a conexão que você faz com as outras pessoas para passar por um momento complicado na vida. O legal do projeto é que a gente traz, né, o CrossFit tem a questão da comunidade, e isso se estende naturalmente para o projeto. Então, por exemplo, nessa última leva que eu fiz, né, eles chamam de onda. Então, nessa última onda que eu fiz, eu tinha uma aluna que estava em processo quimioterápico. E aí tinha dia que ela, não vou, a gente tinha um grupo, né, de WhatsApp, e aí, não vou, tô querendo desistir. E as outras estimulando ela, não, vai sim, vamos lá. Sim. E muito também do processo dela de quimioterapia, porque ela estava querendo desistir do tratamento, e aí as outras já tinham passado por isso. Então, o legal do projeto é o quanto ele une mais ainda, né, essa comunidade e o quanto essas pessoas se ajudam. Porque eu não tenho um lugar de fala com uma pessoa vítima do câncer. Graças Não. a Deus não passei por isso e também nunca tive ninguém da minha família para dizer, olha, eu entendo, né? Eu não sei como é isso. O É que eu difícil se entendo pôr no lugar com é muito isso, né? Não difícil. tem E aí como. elas se ajudam muito, assim, né? O pessoal se ajuda muito porque, já passei por isso, é assim. Para mim foi assim. Que faz o tratamento que você tá? Calma que as coisas vão se resolver. Então isso é muito legal também, porque a comunidade,
A gente vê isso acontecendo dentro do box de CrossFit e ela é muito mais fortalecida porque tá todo mundo ali passando ou já passou pela mesma dor. Então vai se ajudando. Ai, que bom. Fica muito fácil de entender um outro ali, né? Sim, sim. Isso. E, Thalita, qual foi, assim, algo, depois que você começou, se o pessoal quiser até procurar saber mais sobre, tem algum lugar que tem esses dados estão aí expostos, ou o estudo ainda está acontecendo? Como que é? Tem o próprio site do Battle Cancer Program, tem o Instagram deles também, né? Ali no site, no Instagram, tem dados mais gritantes, assim, tipo, melhora 60% o seu shoulder press, né? Tem algumas dessas informações. Do Brasil, eles não me mandaram ainda os dados, né? Assim que eles me mandarem, eu vou disponibilizar. Se alguém quiser precisar de ajuda para ter contato com eles lá, no próprio Instagram deles tem, né? Mas, de repente, se tiver alguma dificuldade com a língua, pode falar comigo que eu ajudo, intermediando. Se quiser tirar dúvida, né? Como é que conseguiu acessar o médico, como é que conseguiu trazer a galera, né? Porque, assim, eu não sei, cada cidade tem alguma ONG, né? Tem um hospital do câncer. Então, existem alguns meios de você conseguir chegar. Porque para eu chegar nessas pessoas, eu fui até elas, eu dei uma palestra falando da importância da atividade física, como que eu poderia ajudar, e abri lá 2 dias, um pouquinho mais, para elas irem experimentar e conhecer e falar, vem vivenciar, né? A famosa aula experimental. Porque é difícil, né? Não é tão simples assim você convencer alguém de que isso vai fazer bem. A gente sabe que vai, mas é difícil, né? Então, assim, tem o acesso, né, no próprio Instagram deles, mas se alguém precisar, se alguém quiser, pode me chamar no Instagram, que eu estou super aberto, super disponível para ajudar. Vai ser um prazer. Ah, que legal. Thalita, deixa o seu Instagram aí para o pessoal poder te procurar. Fala pra gente. @tasantos com TH, THA Santos. É isso, gente. Segue a Thalita lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem para ela. Ela é super acessível, Pode né, mandar Thalitinha? mesmo. Adoro, inclusive, eu adoro ensinar, adoro falar. E é isso, gente. Espero que a gente tenha esclarecido várias dúvidas de vocês. Né? Foi um papo bem legal. Espero que vocês tenham gostado de vir aqui conversar com a gente, Foi uma Thalita. delícia. Pode me chamar mais vezes para a gente falar de outros temas. Com Pode certeza, com deixar. certeza. Vai ser ótimo, vai ser E ótimo. espero ter conseguido esclarecer também da importância do projeto e de trabalhar com populações especiais, né? Acho que é um trabalho que pouco se faz e a gente tem uma ferramenta maravilhosa na mão, que é o CrossFit, e a gente consegue fazer mudanças maravilhosas na vida dessas pessoas. É isso mesmo. Isso é o Muito mais bem. importante, Thalita, é servir como motivação e inspirar o próximo a trabalhar com essas populações também. Porque a gente só melhora, né? E melhora junto. Sim, Parabéns com pelo certeza. trabalho, hein? Obrigada. Parabéns Obrigada. mesmo. Thalitinha, obrigado pela presença, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Tenho certeza que esse podcast aqui, ele vai chegar em muita gente. E, assim, você que está aí escutando a gente, marca a gente quando a gente postar, responde, vai estar lá no Instagram, você comenta, fala se você conhece alguém que já passou por isso ou que está passando, né? Mostra isso para essa pessoa e que a vida dela vai ficar melhor. Isso é muito importante. É isso que a gente quer melhorar a vida de todo mundo. Exatamente. Obrigada, viu, meninos, pelo convite. Valeu, Thalita. Obrigado, hein? Obrigado, Thalitinha. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, tamo junto.